Obrigado, meu Pai, obrigado por tudo. Meus irmãos, sejam bem-vindos neste canal Apocalipse 19. Nós, então, estamos a gravar uma série de vídeos para falar, então, da nossa amada e única esperança, a palavra do Senhor Jesus. Meu amigo, a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos dessa terra. Então, não podemos nos acomodar. Se ainda não temos a palavra do Senhor como a nossa única esperança, porque essa é uma terra que estamos de passagem. Viemos, ontem tínhamos dias, depois de um ano de idade, estamos na idade que estamos. E daqui a pouco iremos, porque os nossos bisavós, eles também eram criança. Os nossos avós também eram criança, filhos dos nossos bisavós. Os nossos pais eram filhos da nossa avó. Agora nós também somos pais. Você que ainda não é pai de família, vai ser um dia. Então, a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Somos peregrinos dessa terra. De verdade, somos. E vamos passar. Mas a vida é regida por regras, leis, observações que precisamos cumprir. Nós, ao passar nesse universo, precisamos estar preparados para irmos para uma outra fase, para a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Mas para estarmos com Jesus, precisamos fazer alguma coisa. Aceitá-lo como Senhor e Salvador. E agradecê-lo todos os dias. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício que fizeste ali naquela cruz. Obrigado, Senhor, por pagar as nossas dívidas. Cravaste ali naquela cruz do Calvário todos os nossos pecados. A cédula que nos acusava foi gravado ali naquela cruz quando tu também foste cravado ali naquela cruz. Obrigado, Senhor Jesus. Devemos agradecê-lo. Amado irmão, mais uma vez, deixa eu lhe dar boas-vindas nesse canal. Nós estamos a gravar uma série de vídeos para falar da palavra de Deus, como já disse, aquela hora. Mas para te dizer que o centro da mensagem aqui é o Senhor Jesus. Nós queremos que as pessoas cheguem ao Senhor Jesus. Eu preciso dizer isso a você. Mas eu estou aqui a trazer a palavra de Deus para ti. O pouco que o Senhor colocou dentro de mim, isto eu estou a repartir contigo. Porque apóstolo Pedro disse, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta e anda. Posso dizer a mesma coisa. Ouro e prata eu não tenho, mas o pouco da palavra que o Senhor colocou em mim, eu compartilho com você. O nosso canal diz que o Senhor Jesus é a palavra de Deus, porque Apocalipse 19, 11, 12, 13, 14 e mais vai falar do Senhor Jesus, que a palavra de Deus é o Senhor Jesus, mas ainda tinha um nome que só ele percebia. Já para dar boas-vindas ao Espírito Santo, vamos então entrar em oração. Amado Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua manifestação de poder. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor fez hoje. Se estamos aqui é porque a tua misericórdia nos alcançou. Pai, louvamos, glorificamos o teu nome. Senhor, obrigado por tudo. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a tua voz. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver o Senhor. Abra os nossos corações para que nós possamos sentir e ver o teu amor, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos que faça novo todas as coisas enquanto ouvimos a tua poderosa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amado irmão, é uma mensagem rápida. Nesse canal nós pregamos mensagens rápidas e simplificadas, descomplicadas. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Eliseu. Vamos lá no livro de 2 de Reis. 2 de Reis é Antigo Testamento e ele vai nos contar uma história muito boa. Toda a história da Bíblia é boa. Até aquelas que são aparentemente pesadas, elas são boas, porque está ali para nos ensinar no caminho que não devemos seguir. Vamos ler a 2 de Reis no seu capítulo 6, versículo 16 e 17. Não, vamos começar por 15, assim vamos... Por causa do tempo, vamos começar pelo 15 e vamos chegar até o 17. E diz assim, vai passar ali
no ecrã, enquanto eu leio. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Vou repetir. Você não entendeu? Eu vou repetir. Você não entendeu? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Os olhos abertos. O tema da mensagem é os olhos abertos. Aqui é uma história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o servo do profeta Elias, aquele que foi levado vivo. Um profeta que não morreu, foi vivo. Foi nos céus vivo, foi levado. Um profeta que orou e o fogo desceu. O profeta que fez com que as pessoas do adversária de Deus entendessem que existe um Deus. Está no livro, está na primeira de Reis. Vai ler sobre a história de Elias e vais gostar. Vai gostar, pois é muito. A Bíblia, quando você lê, a história é mais linda que a outra. Cada história é mais linda que a outra. Você lê e não se cansa. Ok, mas aqui a mensagem é sobre os olhos abertos. O profeta tinha os olhos abertos. Ele viu os que estavam do lado dele. Apesar de um exército enorme cercar a casa do Eliseu, para poder então destroçá-lo, esmagá-lo. Mas, por sua vez, o profeta não estava sozinho. Vai dizer o Davi no livro de Salmos: Senhor, se não fosse o Senhor do nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. De facto, se não for o Senhor a nos proteger, vamos ser engolidos vivo. Porque o teu inimigo contigo, ele é mais forte que você. Mas você se torna mais forte quando tens Deus do teu lado. Porque o exército de Deus vai agir a teu favor. Se Deus não me defender, enquanto eu prego a mensagem de Deus, se Deus não me defender, eu não vou conseguir. Vão me engolir rápido. Mas eu tenho a certeza que o exército de Deus trabalha a favor daqueles que clamam a Deus. Eu clamo a ti, Senhor. Eu prego a tua mensagem, eu estou a falar da tua mensagem. E eu peço a ti, Senhor, que me liberta, que me transforma, que me defenda, porque senão os meus inimigos vão me engolir. Por isso, meu Pai, abra os nossos olhos, deixa que nós possamos ver que Tu és a nossa esperança, que Tu és a nossa força. Meu amado irmão, peça a Deus que te abra os olhos para que você tenha confiança cada vez mais no Senhor, para veres que aqueles que estão ao lado de você são muito mais do que aqueles que estão contra. Que os cavaleiros, os carros de fogo, os anjos do Senhor estão ao teu redor para te proteger, para proteger a tua família. Abra os olhos. Peça a Deus para que abra os teus olhos. Assim como os outros tenham visto a grandeza do Senhor com os olhos do Espírito aberto, eles creem, a fé é sustentada através da palavra de Deus que eles ouvem, que eles meditam. Você também pode fazer isso. Peça a Deus que abra os teus olhos. Os teus olhos vão estar abertos se tu pedires. Se tu não consegues, vá, procura um homem de Deus e peça a ele que ore para que Deus abra os olhos, os teus olhos,
para que possa ver então quão grande, quão maravilhoso é a vontade de Deus, quão grande é a proteção que o Senhor tem colocado à sua volta, quão grande é o arco da graça que o Senhor tem colocado em ti. O Senhor te cercou de coisas boas, o Senhor te cercou de proteção.